Sejam bem-vindos a mais uma sessão da nossa disciplina de algoritmos computacionais. Hoje vamos entrar no mundo da lógica de decisão, um passo fundamental para que os nossos programas deixem de ser apenas listas de tarefas sequenciais e passem a responder de forma inteligente ao ambiente. Eu sou o engenheiro António Almeida e vamos começar a nossa jornada de hoje pela programação com decisão. O conteúdo da aula de hoje é bastante rico. Vamos começar pelas estruturas básicas de desvio condicional e operadores relacionais, passando por boas práticas de escrita. Depois faremos uma ponte com uma matemática, explorando a divisibilidade, múltiplos e divisores e como estes conceitos são aplicados em algoritmos reais, como códigos de barras e encriptação. Terminaremos com uma breve introdução à análise de complexidade e indução matemática. Neste capítulo, o nosso foco é aprender a incorporar escolhas nos algoritmos. Imaginem que o computador está numa encruzilhada, ele precisa decidir qual caminho seguir com base em certas condições. Vamos estudar desde as estruturas simples até as soluções múltiplas. Com estes conceitos, os vossos programas deixarão de ser previsíveis e passarão a reagir dinamicamente a diferentes entradas de dados. Os nossos objetivos principais hoje incluem compreender a importância da tomada de decisão e dominar a aplicação de operadores relacionais e lógicos como o é, ou e não. Queremos que saibam implementar desvios simples, compostos e encadeados e que consigam aplicar tudo isto em problemas práticos como a verificação de divisibilidade e lógica de validação. Mas o que são exatamente estas decisões? Pensem nelas como o cérebro do algoritmo. Elas permitem que o programa siga caminhos diferentes, dependendo se uma condição é verdadeira ou falsa. É como no nosso dia a dia. Se chover, leve guarda-chuva, se não, sai normalmente. A estrutura básica que vamos usar é o famoso SE então. O papel das condições é controlar o fluxo de execução. Uma condição é uma pergunta que só tem duas respostas possíveis, verdadeiro ou falso. Por exemplo, podemos testar se uma idade é maior ou igual a 18 para verificar a maioridade, ou se uma senha digitada é igual à senha guardada no sistema. São estas pequenas verificações que tornam o software funcional. Para criar estas condições, usamos operadores relacionais. Eles são as ferramentas de comparação da lógica: igual, diferente, maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual. Eles pegam em dados brutos e transformam-nos em lógica que o computador consegue processar para tomar decisões. Vamos começar pelo desvio condicional simples. Aqui só temos um caminho alternativo. Se a condição for verdadeira, executamos uma ação específica. Se for falsa, o programa simplesmente ignora essa parte e continua. Um exemplo clássico é ler a idade e apenas se for maior ou igual a 18, escrever maior de idade. Já no desvio condicional composto, temos dois caminhos mutuamente exclusivos: ou o programa faz a ação AC, se for verdade, ou faz a ação B, se for falso. Vejam o exemplo do número positivo ou negativo. Se for maior ou igual a zero, escrevemos positivo. Caso contrário, obrigatoriamente escrevemos negativo. Aqui temos mais alguns exemplos práticos que mostram a utilidade destas estruturas no mundo real. Verificar se um aluno está aprovado com nota superior a 10, detectar febre através da temperatura corporal, ou usar o operador mod para descobrir se o número é par ou ímpar. A lógica é sempre a mesma: testar um valor e reagir ao resultado. Escrever condições requer boas práticas para evitar erros. Usem parênteses para clareza, evitem redundâncias como testar. Se nota é menor que 10i, logo após um senão, de nota é maior que igual a 10i, e garantam que todos os cenários, como o zero ou limites de igualdade, são cobertos. Se uma condição for difícil de ler, é sinal que precisa de ser simplificada. Vamos praticar. O desafio agora é criar o fluxograma e o pseudocódigo para um programa que lê duas notas e os seus pesos, calcula a média ponderada e informa se o aluno está aprovado, se a média for 10 ou mais, ou reprovado. Aqui está a solução.
Reparem como primeiro processamos a entrada de dados e o cálculo aritmético da média, só depois entra a nossa estrutura de decisão se é então se não, para classificar o resultado do aluno. O fluxograma à direita ajuda a visualizar visualmente essa bifurcação no fluxo. Próximo exercício. Vamos ler dois valores, A e B, somá-los em x e depois aplicar uma regra de ajuste. Se x for 10 ou mais, somamos 5. Se for menor, subtraímos 7. No final, mostramos o resultado final R. Este exercício treina a manipulação de variáveis dentro da estrutura condicional. A solução para este problema segue a mesma lógica de entrada, processamento com decisão e saída. É importante notar que uma variável R assume valores diferentes dependendo do teste lógico realizado sobre a soma inicial x. Vamos agora a um caso de saúde. O cálculo do IMC, Índice de Massa Corporal. O algoritmo deve ler peso e altura, calcular o índice e decidir se a pessoa está com peso normal, IMC, abaixo de 25 ou sobrepeso, IMC de 25 para cima. Na solução, vemos a aplicação da fórmula do IMC e a estrutura de decisão simples para classificar o indivíduo. Notem que o uso do operador de potência A simplifica o cálculo da altura ao quadrado no pseudocódigo, mas nem tudo na vida é preto ou branco. Por vezes, precisamos de lidar com múltiplas possibilidades. Para isso temos outros tipos de desvios, as decisões sequenciais, as encadeadas e a seleção múltipla que vamos explorar a seguir. Na decisão sequencial, avaliamos várias condições uma após a outra de forma independente. Cada teste é realizado independentemente do resultado do anterior. É útil quando queremos verificar várias características que não se excluem mutuamente, como identificar se alguém é criança e separadamente verificar se é idoso. Neste exercício, vamos criar um programa que verifica um valor n e emite mensagens específicas para 1, para 2, para valores abaixo de 1 ou acima de 2. É uma excelente forma de treinar a sequência de testes lógicos. A solução mostra uma série de blocos de decisão independentes. Cada entrada n passará por todos os testes, mas apenas um deles, ou nenhum, dependendo da lógica, resultará numa mensagem de saída. A decisão encadeada é mais eficiente para categorias exclusivas. Se a primeira condição for verdadeira, as outras nem são testadas. É o caso típico das notas escolares. Se o aluno tem 16, é muito bom e não precisamos testar se ele tem apenas suficiente. Vamos aplicar o encadeamento a um cálculo salarial. Dependendo da faixa do salário atual, o aumento será de 15%, 10% ou 5%. Cada condição filtra o valor para o nível seguinte de teste. Observem na solução como a estrutura se não se cria uma hierarquia lógica. Se o salário for menor que 500, o programa executa o aumento e salta para o fim. Se for 800, falha no primeiro teste e cai no segundo, e assim por diante. Decisão por seleção ou caso é a forma mais limpa de lidar com menus ou escolhas pré-definidas. Em vez de vários se, dizemos caso a opção seja 1, faça isto, 2, faça aquilo. É muito comum em interfaces de caixas multibanco ou sistemas de atendimento telefónico. Este exercício propõe a conversão do número de um mês no seu nome por extenso. Com 12 opções possíveis, a estrutura de seleção múltipla é muito mais organizada do que ter 12 comandos C encadeados. Vejam como a solução fica elegante. Definimos os casos de 1 a 12 e um senão para tratar qualquer valor fora desse intervalo como inválido. É um código muito mais fácil de ler e manter. Agora vamos subir de nível com os operadores lógicos. Eles permitem-nos combinar várias condições numa só expressão. Os principais são o AND, o OR, OR, o NOW, NOT e o OR exclusivo XOR. Eles são a base da álgebra booleana nos computadores. Um operador IND é exigente, ele só resulta em verdadeiro se todas as condições individuais forem verdadeiras. Imaginem um aluno que precisa ser maior de idade e ter nota positiva para ser aprovado num curso específico. Se um dos critérios falhar, o resultado é falso. Exercício rápido. Verificar se um número fornecido está dentro de uma faixa específica, entre 20 e 90. Aqui o número deve ser maior ou igual a 20 e menor ou igual a 90 simultaneamente.
Na solução, vemos como a conjunção e une as duas comparações. Se o número for 50, ambas as partes são verdadeiras e a mensagem de sucesso é apresentada. O operador OR é mais flexível, basta que uma das condições seja verdadeira para que o resultado final seja verdadeiro. Ele só é falso se tudo for falso. Por exemplo, se a idade for menor que 18 ou a nota menor que 10, o aluno está reprovado. Vamos validar o sexo de uma pessoa. O valor é válido se for igual a FAAO e igual a MM. Qualquer uma destas letras serve para validar a entrada. A solução usa o OR para permitir múltiplas respostas válidas. Reparem que se o utilizador digitar FE, o primeiro teste é verdade e o programa já considera a entrada válida, sem precisar que o segundo teste seja verdadeiro. O operador não, NOT, é o inversor, ele troca o verdadeiro por falso e vice-versa. É útil para testar a negação de uma condição. Dizer se não for maior de 18 é logicamente o mesmo que dizer se for menor de 18. Neste exercício vamos pedir 3 valores e verificar se x não é maior que 5. Dependendo dessa negação, faremos uma soma ou uma subtração entre A e B. Na solução, o uso do não inverte a lógica de comparação. É uma técnica comum quando queremos expressar uma regra de exclusão de forma mais direta no código. O OR, exclusivo XOR, é o operador da escolha mútua. Ele só é verdadeiro se uma condição for verdade e a outra for falsa. Se ambas forem iguais, duas verdades ou dois falsos, o resultado é falso. É como um ou outro, mas não os dois. Vamos aplicar o XOR para formar pares. Se o sexo da primeira pessoa for diferente do da segunda, podemos formar um par. Se forem iguais, não. O XOR é perfeito para este tipo de comparação de diferença binária. Vejam a solução. O algoritmo compara os sexos e, através da lógica de exclusividade, determina se a combinação é permitida ou não. Tal como na matemática, os operadores lógicos têm uma ordem de precedência. O não é o primeiro a ser avaliado, seguido do e por fim o ou e o XOR. Se quiserem mudar esta ordem, devem usar parênteses para garantir que o computador calcula a expressão exatamente como pretendem. Mudando agora para a matemática aplicada aos algoritmos, vamos falar de divisibilidade. O coração deste conceito na informática é o operador mod, que nos dá o resto da divisão. Se o resto de A por B for zero, então A é divisível por B. É simples, mas extremamente poderoso. Isto não é apenas teoria. O cálculo de MMC permite sincronizar semáforos ou tarefas em sistemas operativos. Já a verificação de números primos através da divisibilidade é o que mantém as vossas comunicações bancárias seguras através de algoritmos de encriptação. Cada linguagem de programação tem a sua forma de representar a divisão e o resto. Enquanto em pseudocódigo usamos div e mod, em linguagens como C ou Java usamos a barra Z e o símbolo de percentagem por cento. Vamos praticar a divisibilidade. Cria um programa que verifica se um número n é divisível por 4 e por 5 ao mesmo tempo. Para isso, o resto da divisão por ambos deve ser zero. Na solução, calculamos os dois restos separadamente e usamos o operador lógico e para garantir que ambas as condições de divisibilidade são satisfeitas antes de mostrar o número. Vejam estes exemplos do dia a dia. Se hoje é terça, que dia será daqui a 129 dias? Usamos mod 7 para descobrir o resto de 3 e avançar 3 dias e as horas. Para saber que horas serão daqui a 1900 horas, usamos mod 24 para ignorar os dias completos e focar apenas no resto das horas. A relação da divisibilidade é uma ferramenta de classificação. Ela permite-nos agrupar números em conjuntos específicos com base no seu comportamento quando divididos por um divisor comum. Matematicamente, o resto é real dividendo menos o divisor vezes o quociente inteiro. Para obter esse quociente nas linguagens, usamos funções como o floor chão, que arredonda para baixo, ou o sail teto, que arredonda para cima.
Vejam estes exemplos práticos de arredondamento. A soma de 3, 4 e 2, 7 dá 6, 2. O chão disto é 6, enquanto o teto é 7. Estas funções são cruciais para converter valores reais em inteiros para índices de memória ou contagens. Múltiplos e divisores são as duas faces da mesma moeda. Se 20 é múltiplo de 5, então 5 é divisor de 20. O teste algorítmico é sempre o mesmo. Se o resto da divisão for 0, a relação existe. Como encontrar o maior múltiplo de 17 que não ultrapassa 114? Dividimos 114 por 17, pegamos na parte inteira 6 e multiplicamos de volta. O resultado é 102. O resto da divisão, que é 12, mostra o quanto sobrou do último múltiplo exato. Existem truques, os critérios de divisibilidade, que nos permitem saber se um número é divisível por outros sem fazer a conta completa. Por exemplo, se termina em 0 ou 5, é divisível por 5. Se a soma dos algarismos for múltipla de 3, o número também o é. Estes critérios ajudam a otimizar algoritmos de validação rápida. Esta tabela resume as regras práticas de divisibilidade para números de 2 a 20. Algumas são simples, como as dos números pares, outras são mais curiosas, como a do número 7 ou do 13, que envolvem dobrar ou multiplicar o último algarismo. Vejam este exemplo com um número grande, 15.535.375, para saber se é divisível por potências de 5, 5, 25, 125, basta olhar para os últimos dígitos. Neste caso, ele é divisível por 5, 25 e 125, mas não por 625, pois os últimos 4 dígitos não formam um múltiplo de 625. O máximo divisor comum MDC é fundamental. Ele diz-nos qual o maior número que divide dois outros ao mesmo tempo. Quando o MDC entre dois números é 1, dizemos que eles são primos entre si, ou coprimos, um conceito vital em criptografia. O algoritmo de Euclides é a forma mais eficiente de calcular o MDC. Em vez de testar todos os divisores, fazemos divisões sucessivas, onde o divisor passa a ser o novo dividendo e o resto passa a ser o novo divisor, até chegarmos a um resto zero. Neste exemplo prático, calculamos o MDC de 400 e 14.662. Através de sucessivas substituições e divisões, chegamos rapidamente ao resultado de que o maior divisor comum entre estes dois números é 2. Aqui temos mais dois exemplos para praticarem o algoritmo de Euclides. Notem como números grandes como 612 e 342 reduzem-se rapidamente a um MDC de 18 através de apenas 4 passos de divisão. A divisão euclidiana garante que para qualquer dividendo alfa e divisor positivo sec existe um quociente k e um resto R únicos. Esta consistência matemática que permite que os computadores processem lógica numérica sem ambiguidades. Vejam como a aritmética modular é usada para gerar números aleatórios. Usando uma fórmula simples com o operador mod, podemos criar uma sequência que parece aleatória, mas é repetível, pseudo-aleatória. Aqui a semente 3 gera uma sequência 3, 6, 4 que se repete ciclicamente. A congruência linear é outra aplicação. Aqui queremos encontrar um x tal que 5 vezes x deixa o resto de 3 quando dividido por 6. Para resolver isto, precisamos de encontrar o inverso modular, um conceito que parece abstrato, mas é muito usado em códigos de segurança. A aritmética modular é muitas vezes chamada de aritmética do relógio. Trabalhamos apenas com restos. A base de sistemas de validação de códigos como o ISBN dos livros e o EAN dos produtos de supermercado, além de ser a fundação da cifra de César na encriptação. Testar uma congruência é ver se a diferença entre dois números é divisível pelo módulo. Por exemplo, 27 é congruente a 6 módulo 7. Sim, porque a diferença é 21 e 21 é divisível por 7. Ou, de forma mais simples, ambos deixam o mesmo resto 6 quando divididos por 7. Quando precisamos de dividir em aritmética modular, usamos o inverso modular. Ele só existe se os números forem primos entre si.
O algoritmo de Euclides estendido é a ferramenta que nos permite encontrar esse inverso, resolvendo a equação AX mais NY igual a MDC a N. Neste exemplo mostramos como encontrar o inverso de 13 módulo 2436. Primeiro aplicamos o algoritmo de Euclides e depois fazemos a retrosubstituição para encontrar os coeficientes. O resultado final mostra que 937 é o número mágico multiplicado por 13, resulta em resto 1 neste módulo. Aqui temos outro detalhamento do Euclides estendido para o inverso de 19 módulo 141. É um processo trabalhoso de desmontar as divisões de baixo para cima, mas é o método mais robusto para garantir que encontramos o valor correto de 52. A par do MDC temos o mínimo múltiplo comum, MMC. Ele é o menor número que é múltiplo de 2 ou mais números ao mesmo tempo. É fundamental para problemas de sincronização e agendamento. Como contamos quantos múltiplos existem para um único divisor? Vejam estas fórmulas em ação. Até ao número 3076 existem 769 múltiplos de 4. Se quisermos os de 3 ou 4, a conta sobe para 1538. Este tipo de análise é muito comum em processamento de grandes volumes de dados para filtragem estatística. A ordenação de números inteiros é o próximo passo. Organizar dados de forma crescente ou decrescente é uma das tarefas mais comuns e necessárias em qualquer sistema informático. O teorema fundamental da aritmética diz-nos que qualquer número inteiro maior que 1 pode ser escrito de forma única como um produto de números primos. É como se os números primos fossem as peças de Lego fundamentais de todos os outros números. Factorizar em primos significa decompor um número. Começamos pelo 2, depois pelo 3, 5 e assim por diante, dividindo o número até que resta apenas 1. Esta técnica é a base para simplificar frações e resolver equações complexas em computação científica. Vejam estes exemplos. 81 é simplesmente 3 elevado a 4, 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, já o 143 revela-se como o produto de dois primos maiores, 11 e 13. Notem que para testar se um número é primo, só precisamos de testar divisores até à sua raiz quadrada. O fatorial n é o produto de todos os números de 1 até n. Ele cresce incrivelmente rápido e é usado para contar de quantas formas podemos organizar objetos. Por convenção, o fatorial de 0 é 1, o que permite que muitas fórmulas matemáticas funcionem corretamente. Factorizar um número fatorial parece difícil porque o número é enorme, mas na verdade é simples. Basta somar a contribuição de cada número primo presente nos componentes do fatorial. Por exemplo, a factorização de 8 não exige que calculemos 40.320. Basta olhar para os números de 1 a 8 e ver quantos 2, 3, 5 e 7 eles contêm no seu conjunto. É um método muito mais elegante e eficiente. Quais números menores que 12 são primos com 12? São aqueles cujo MDC com 12 é 1, neste caso são 1, 5, 7 e 11. Este conjunto de números é a base para funções avançadas de criptografia, como a função totient de Euler. Para contar múltiplos num intervalo fechado entre A e B, a fórmula mais segura é calcular os múltiplos até B e subtrair os múltiplos até A1. Isto garante que não perdemos o limite inferior do intervalo. Neste exemplo, descobrimos que existem 139 múltiplos de 13 entre 1976 e 3776. Usar a fórmula com a função floor torna o cálculo direto e evita erros manuais de contagem. E se quisermos os não múltiplos, calculamos o total de números no intervalo e subtraímos os múltiplos que encontramos. Entre 1976 e 3776 existem 1801 números. 66 são múltiplos de 17, então 1695 não são. Entramos agora numa aplicação muito prática, códigos de barras, o ISBN para livros e o IN para produtos.
usa um dígito de controle final. Este dígito não faz parte do ID do produto, mas serve para garantir que o leitor óptico não leu nenhum número errado. Existem vários tipos de códigos de barras, variando na densidade de informação e no setor de aplicação, mas a lógica de validação por soma ponderada é um padrão comum à maioria deles. O algoritmo IAN 1.3 funciona com pesos 1 e 3 alternadamente, somamos tudo, calculamos o resto por 10 e subtraímos de 10. Se o resultado bater com o último dígito impresso, o código é válido. É um sistema robusto contra erros simples de digitação ou leitura. O ISBN usa uma lógica semelhante, mas muitas vezes com base em módulo 11. No exemplo apresentado, a soma ponderada resulta em 145, cujo resto por 11 é 2. Esse 2 passa a ser o nosso dígito de verificação. Como implementamos isto num computador? Usamos um ciclo para que percorre os 12 dígitos, aplica o peso 3 se a posição for par e soma tudo. O pseudocódigo aqui apresentado pode ser facilmente convertido para Python ou qualquer outra linguagem moderna. Este exercício é um desafio clássico. Se um dígito de um código ISBN estiver elegível, podemos usar a matemática do dígito de controle para descobrir qual era o número que lá estava. É como resolver um pequeno puzzle lógico. Aqui temos mais dois exemplos práticos para calcular o dígito C. Ao aplicar a regra dos pesos 1 e 3 e a subtração final, chegamos aos dígitos 7 e 2, respectivamente. Podem verificar estes códigos em produtos que tenham em casa. Vamos falar de bases numéricas. O computador vive na base 2 binário, mas nós vivemos na base 10. A conversão de qualquer base para a decimal baseia-se em potências da base original, dependendo da posição de cada dígito. Para o caminho inverso de decimal para outra base, usamos divisões sucessivas. O resto de cada divisão vai formando um número na nova base. Lido de baixo para cima. Vejam estes exemplos. O binário 101, 101 converte-se em 45 na base decimal. Já na base 5, o número 243,24 envolve potências positivas para a parte inteira e potências negativas para a parte decimal, resultando em 73,56. A conversão decimal para binário é a mais importante. O número 4532 transforma-se numa longa sequência de zeros e uns através de sucessivas divisões por 2. Notem que números que são potências de 2 menos 1, como o 1023, resultam em sequências só de uns. A encriptação é a arte de esconder mensagens. Ela pode ser simétrica, onde usamos a mesma chave para fechar e abrir, ou assimétrica, com chaves pública e privada. É a tecnologia que permite HTTPS, VPNs e assinaturas digitais. A cifra de César é o exemplo mais simples. Deslocamos cada letra 3 posições no alfabeto. Perigo transforma-se em Shu-Ja. Para desencriptar, basta fazer o caminho inverso, subtraindo 3 e usando modo 26 para garantir que ficamos dentro do alfabeto. Uma cifra mais complexa é a affine, que usa uma função do tipo AX mais B. Aqui multiplicamos a posição da letra por 2 e somamos 5. Notem como o alerta se torna F bom RFA. Quanto mais complexa a função, mais difícil é quebrar a cifra sem a chave. Neste exercício, usamos um alfabeto português de 23 letras. Para desencriptar Surmanger, descobrimos que a função inversa é C3 mod 23, o que nos revela a mensagem original proibido. E para terminar as aplicações, um caso avançado de desencriptação fim, precisamos de encontrar o inverso do 2 módulo 23, que é 12. Ao aplicar a função inversa 12,5 mod 23, conseguimos transformar o código LFRFP de volta na palavra passar. Para quem quiser aprofundar estes temas, recomendo vivamente a bibliografia apresentada, desde a lógica de Manzano até aos algoritmos clássicos de Corman e Sedgwick. Há muito material de qualidade para explorar.
Chegamos ao fim da nossa sessão sobre programação, com decisão e aplicações matemáticas. Espero que tenham compreendido como a lógica de escolha e a aritmética modular são as engrenagens por trás do software moderno. E estou agora disponível para as vossas dúvidas ou comentários. Muito obrigado pela atenção.